Oi gente, eu sou Gabriel Manhães e este é o podcast É Sério Isso? E esse é mais um episódio da série Superpoderes. E o próximo poder que eu vou falar para vocês, ainda da letra A, é o poder de adaptação. Eu confesso que nesse site do Superpoderes Wiki, eu não achei esse poder de adaptação unicamente, como se fosse uma forma geral dele. O mais próximo que eu achei disso ficou com o nome de adaptação reativa, mas porque o próprio site Superpoderes Wiki, ele diferencia em vários tipos de adaptação. Então, eu cliquei nesse adaptação reativa porque parecia ser o mais geral de todos, que eu posso dar uma generalizada nesse superpoder. Então é ele que eu vou ler para vocês, adaptação reativa, que aparentemente nada mais é do que simplesmente adaptação. Então, adaptação reativa é o poder de desenvolver adaptações, poderes e habilidades em resposta às ameaças imediatas. Informações básicas. Uso. Desenvolver adaptações para combater ameaças ou mudanças repentinas. Tipo e categoria não está informando aqui. É como se esse superpoder não tivesse dentro de um tipo ou de uma categoria. Gatilho. Espontâneo. Capacidades. O usuário pode desenvolver poderes e ou habilidades instantaneamente para lidar com ameaças imediatas ou que seus corpos aprendam dinamicamente com a experiência. Dependendo do controle sobre o poder ou da estrutura genética pelo usuário, os efeitos podem ser permanentes ou temporários. Como um exemplo, após uma determinada situação de risco físico, como uma pancada ou um arranhão, o usuário pode desenvolver o poder armadura dérmica. Em outro exemplo, o usuário pode exibir aumento de QI após realizar uma prova difícil ou ter suas emoções fortificadas após uma discussão acalorada. O usuário também pode ser capaz de ler idiomas diferentes após pesquisá-las ou ser capaz de sobreviver em locais contaminados pela radiação após suportar uma dosagem constante de radiação. Alguns usuários podem desenvolver velocidade melhorada em uma corrida ou, ao lidar com um oponente, adquirirem os poderes opostos aos do oponente. Em alguns casos, um objeto mágico pode expressar poderes semelhantes. Variações. Adaptação absoluta, adaptação ambiental. Agora também vem aqui no site as associações a esse poder de adaptação reativa. Manipulação de adaptações, armadura adaptativa, regeneração adaptativa, construção de escudo adaptativo, armamento adaptativo, imortalidade, invulnerabilidade, poder reacionário, metamorfose. Os usuários podem eventualmente adquirir a evolução, que é um outro superpoder, permitindo que eles adicionem mais e mais adaptações ao seu corpo. Essa habilidade pode permitir que os usuários aprendam quase qualquer outro aprimoramento, incluindo fator de cura regenerativo, que é um superpoder, velocidade melhorada, um outro superpoder, ou inteligência melhorada, que é um outro superpoder. Continuando as associações, se combinada com a autorressurreição, pode-se ganhar a ressurreição adaptativa. E, se combinada com a precognição, pode-se obter a adaptação preemptiva. Limitações. Adaptações podem ser temporárias. Os usuários podem não conseguir controlar as adaptações. Novas adaptações podem surgir sem controle, transformando o usuário em uma monstruosidade. Geralmente, o poder só ativa-se diante de uma ameaça direta ao usuário. Adquirir algumas adaptações podem negar outras adaptações. Por exemplo, aprender respiração subaquática pode impedir a respiração em terra. Algumas adaptações podem estar em conjunção com as fraquezas. Algumas ameaças podem ser difíceis ou mesmo impossíveis de se adaptar. Algumas reações podem ter uma resposta atrasada. O poder pode não reagir a certas ameaças ocultas. Agora, os usuários que têm esse poder de adaptação reativa são marcianos em DC Comics, como por exemplo o Caçador de Marte, Amazo em DC Comics, Apocalipse em DC Comics, o Max em DC Comics,
Armando Munhoz, que é conhecido também como Darwin em Marvel Comics, Heather Cameron, ou Salva-Vidas em Marvel Comics, Nanomech em Ben 10, Godzilla em Shin Godzilla, Gamera em Gamera, Hominidroides em Os Incríveis, Camilo em League of Legends, o Gigante de Ferro em O Gigante de Ferro e Saiyajins em Dragon Ball, e também o SCP-682, Réptil Difícil de Destruir, em Fundação SCP. Não tem aqui no site objetos que tenham essa habilidade de adaptação reativa. Esse poder de adaptação reativa parece muito bom. Assim, pena que, pelo que eu li aqui, parece que primeiro eu tenho que passar por algum tipo de desafio, alguma complicação, para depois eu conseguir me adaptar a isso. Mas assim, é aquele negócio, né? Há males que vêm para o bem. Então esse poder seria muito útil e útil para tudo. Tipo assim, eu posso tentar arriscar fazer um Enem, por exemplo, a primeira prova, ou então as primeiras questões eu me dou mal, mas aí eu vou aprendendo até que chega pro meio da prova, eu começo a me dar bem e no final da prova eu consigo gabaritar tudo. Na verdade eu não vou gabaritar a prova, mas talvez eu consiga acertar uns 70% da prova. Concurso público, eu posso até falhar no primeiro concurso público, mas aí chega no próximo, eu procuro um que seja bem semelhante que o primeiro que eu fiz e falhei, e aí eu vou conseguir acertar, porque eu vou ter me adaptado àquilo. Isso eu tô falando em termos de aprendizado. Na escola, ia ser útil pra cacete. Eu sempre iria tirar 10. Ou pelo menos a partir dos próximos períodos, né, da escola. Agora na vida adulta, por exemplo, num trabalho eu poderia ser o melhor funcionário, literalmente, de lá. E aí eu poderia rapidamente subir de cargo na empresa e me tornar um diretor da empresa, um presidente. Poderia ser, sim. Agora outras coisas, esportes, também ajudar pra cacete com os esportes, eu ia sempre melhorando, acabar conseguindo chegar nas Olimpíadas e trazer medalha de ouro pro Brasil também, talvez até de modo fácil e tranquilo, entre várias outras coisas. Nossa, tem muita utilidade esse poder de adaptação reativa. Eu também nunca ficaria doente, porque meu corpo poderia ficar doente em uma vez e na próxima vez eu não ia mais ficar doente, então eu ia começar a me tornar autoimune. Agora então, com esse vírus que está circulando por aí, meu corpo seria praticamente a vacina que iria com certeza imunizar. Tem muito uso bom esse poder. E assim eu termino. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Se não gostou, não curta, mas compartilhe com os amigos que você acredita que vai gostar. E até